Meu irmão, essa manhã quero convidar você a abrir a tua Bíblia na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Hoje nós teremos a nossa última lição introdutória. E aí no domingo que vem, nós vamos iniciar a nossa revista do livro de Jó. Nas últimas 2 semanas, nós estudamos sobre a divisão de todo o Antigo Testamento. Nós estudamos toda a questão dos livros históricos, dos livros poéticos, dos livros proféticos. Nós estudamos as questões dos livros de sabedoria, depois nós entramos a fundo em cada livro de sabedoria, né? E hoje nós vamos tratar de uma situação que ela vai ser muito retratada em todo o estudo do livro de Jó. E eu já quero de antemão dizer para os irmãos, essa manhã eu não vou trazer respostas muito concretas acerca das indagações que aqui serão feitas. Tudo isso vai acontecer no decorrer da nossa revista, então hoje é só uma demonstração do quanto a nossa revista vai trazer esclarecimento e sabedoria para cada um de nós. Amém? Então, sem mais delongas, em Tiago, no capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. A palavra do Senhor diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde! Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Queridos, essa manhã nós vamos trabalhar um pouco acerca dos aspectos relacionados ao mal. Todas as vezes que a gente para pensar um pouco acerca do mal, a gente não consegue digerir muito bem algumas coisas, não é mesmo? Por que a gente passa por uma situação desfavorável? Por que a gente enfrenta situações que muitas vezes trazem inúmeros dissabores para a nossa vida? E essa é uma situação que é muito debatida, não só no campo da teologia, mas no campo da filosofia, enfim. E essa manhã a gente vai tratar um pouco sobre isso. Porque no livro de Jó,
você vai ter muitos aspectos que tratam sobre isso, sobre essa questão do mal. Só que o que acontece? Quando a gente se depara com o livro de Jó, a história de Jó, a gente tem um homem que ele sofreu de uma maneira tão extrema, ou seja, um sofrimento em que ele perde filhos, ele perde bens, ele perde a sua saúde. Muitas pessoas até indagam se a história de Jó ela realmente seria uma história verídica. Uma história verídica. Isso, inclusive, até alguns professores de teologia indagam essa questão. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor é a verdade. E se a palavra do Senhor retrata o livro de Jó, uma demonstração de sofrimento, mas uma demonstração de que Deus traria renovo à vida daquele homem, nós cremos sinceramente que Jó existiu. E que tudo que ali está escrito é uma demonstração de que Deus quer trazer sabedoria ao seu povo. Mas olha só, talvez quando a gente lê um texto como esse, a gente pense um pouco sobre Jó, nasça na nossa mente uma indagação, e a indagação é: quais as razões para que o homem sofra? Por qual razão o homem sofre? Por que o homem sofre? E essa é uma indagação que muitas pessoas têm. Por que será que existe o sofrimento? Né? E hoje, essa manhã, nós queremos trazer para os irmãos razões teológicas que explicam um pouco os motivos por que o homem é atingido pelo mal. Quais as razões que fazem o homem ser atingido pelo mal? E com muita calma e com muito cuidado, essa manhã, nós vamos tentar trabalhar dentro disso. Quais são as razões que fazem o homem sofrer? Quais são as razões que fazem o homem ser afligido pelo mal? E a resposta que eu tenho para trazer para você essa manhã, de maneira muito clara e objetiva, é que o homem ele pode sofrer por duas razões. Eu não vou entrar muito nisso porque isso vai ser matéria da revista, mas a gente só vai dar uma pincelada para você ficar com vontade de vir participar da escola dominical. Então vamos lá. O homem ele pode sofrer por duas razões. A primeira delas é a provação. E a segunda delas é a tentação. Essas duas razões podem ser explicadas de maneira teológica e fundamentada dentro da palavra de Deus como motivos pelos quais o homem sofre. Em primeiro lugar, a provação e, em segundo lugar, a tentação. E aí, quando a gente lê Tiago, no versículo de número 2, Tiago capítulo de número 1, versículo de número 2, você vai ter a seguinte conclusão aí. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. E aí, quando eu chego em Tiago, versículo de número 13, no capítulo 1, eu tenho o seguinte: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando nós lemos dois versículos como esse, talvez na nossa cabeça nasça uma indagação. Poxa, você está falando aqui que os motivos pelo qual o homem sofre pode ser a provação e a tentação. Mas você leu dois versículos em que é utilizada a palavra tentações e a palavra tentação. Por quê? E aí eu vou te explicar. Meu irmão, no grego, a palavra que está aqui no versículo de número 2 para tentações é a palavra peirasmon. E no versículo 13, a palavra tentado aqui também você vai ter o peirasmon. Muito embora você tenha as mesmas palavras, nos dois versículos nós vamos ter sentidos diferentes. Ou seja, eu vou ter um sentido para o versículo 2 e eu vou ter um outro sentido para o versículo de número 13. De maneira muito geral, no versículo 2 eu vou ter aqui uma tentação ou uma prova de origem benigna.
E aí, quando eu chego no versículo 13, eu vou ter um outro tipo de tentação ou prova de origem mais maligna. E aí, o que acontece? A tradução que a gente mais utiliza, que é a Almeida Revista e Corrigida, ela acaba trazendo um embaraço na nossa cabeça, justamente porque ela usa a palavra tentação e tentação nos dois sentidos aqui. No sentido benéfico e no sentido maléfico. Mas quando eu vou em outras traduções, quando eu utilizo, por exemplo, a Nova Versão Transformadora, o versículo 2 ele fica bem assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. E aí o versículo 13 ele continua com tentações. Quando eu pego a nova tradução da linguagem de hoje, ficaria do seguinte modo: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias aflições. E no versículo 13 continua várias tentações. Quando eu pego a nova versão internacional, e isso você pode depois dar uma olhadinha, o versículo 2 vai dizer: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. E no versículo 13, do mesmo modo, eu vou ter a tentação. Então, quando eu pego a Almeida Revista e Corrigida, eu vou ter aí tentação e tentação. E aí isso pode causar algum embaraço na minha cabeça quando eu vou ler um texto como esse. Mas essa manhã o que eu preciso que você entenda é o seguinte: essas versões que traduzem o versículo 2 como provação e o versículo 13 como tentação, elas tentam demonstrar de uma maneira muito melhor e mais clara que são dois fenômenos espirituais diferentes que nós temos aqui. O fenômeno do versículo 2, eu vou ter justamente essa questão da provação, que seria aí um teste de origem benéfica. E aí, no versículo 13, eu vou ter aí a tentação, que é um teste de origem maléfica. Então, todas as vezes que você pegar a sua Bíblia e for ler o versículo 2, onde tem tentação, você vai ler provação, para que você se lembre disso. E no versículo 13, você vai continuar lendo tentação. Porque aqui, muito embora seja aplicada a mesma palavra no grego, cada uma vai ter um sentido diferente para fazer essa ilustração. E aí, meu irmão, o que acontece? O sentido dessas palavras, em um primeiro ponto, a provação, vai me trazer aí a demonstração de que eu teria um teste bom, e do versículo 13, a demonstração de que eu teria um teste ruim. E aí, como eu mostrei para você, várias traduções bíblicas, buscando aí ajudar a interpretação do leitor, elas trocam essa palavra aqui por provação, para você conseguir fazer essa diferenciação de maneira bem clara. Mas como eu disse aqui, a diferença está justamente na origem. Se o teste é um teste bom ou se o teste é um teste ruim. Mas vamos lá. Afinal, qual então vai ser a diferença entre provação, que é o que eu tenho no versículo 2, e tentação, que é justamente o que eu tenho no versículo 13? E para a gente entender, didaticamente, é melhor justamente a gente começar pelo versículo 13. Pelo versículo 13. O sofrimento em razão da tentação. O versículo 13 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando? Atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, quando eu analiso de maneira muito clara o sofrimento em razão da tentação,
eu vou chegar à conclusão de que a tentação, ela é um fenômeno espiritual em que o homem ele vai cobiçar alguma coisa que biblicamente é errada. E ao cobiçar essa coisa que biblicamente é errada, a cobiça ela vai gerar um filho. E o filho da cobiça se chama o pecado. Só que a cobiça ela tem um neto. E o neto da cobiça se chama morte. Então vamos lá com muita calma. A cobiça gera o pecado. E o pecado gera a morte. Então, eu tenho aqui a tentação. E eu sou tentado pela minha cobiça. E essa cobiça, ela vai gerar o meu pecado. E o pecado vai gerar a morte. Então, a tentação, ela pode ser trazida ou pode ser conceituada justamente como um convite para o pecado. Só que entenda aqui, meu irmão, de uma vez por todas. O tentador não é Deus. Porque Tiago fala de maneira bem clara. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, esse versículo me demonstra o seguinte. A tentação, ela pode vir, primeiro, por causa da minha natureza pecaminosa, ela pode vir por causa do pecado que está no mundo ou por causa do próprio diabo. Deus não tenta ninguém. E é justamente por isso que algumas versões da palavra de Deus, lá no versículo 2, passaram a utilizar o termo provação, para que ficasse demonstrado de maneira mais clara que nós estamos tratando aqui, pastor Heber, de dois fenômenos espirituais diferentes. De dois fenômenos espirituais diferentes. Então, olha só. A tentação, ela vai ser justamente algo que vai me trazer o desejo de fazer alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. A tentação, ela tem uma finalidade única e exclusiva de expor as debilidades do homem, afundá-lo no pecado, enfraquecê-lo espiritualmente e afastar o homem de Deus. A tentação, ela tem essa finalidade. A tentação, ela é pura e simplesmente como uma casca de banana. E aí eu piso e escorrego naquela casca de banana. Isso é a tentação, de maneira muito clara e objetiva. E aí, meu irmão, o homem sofre porque ele é tentado, e quando ele é tentado pela sua cobiça, ele peca, e esse pecado ele vai gerar a morte. E aí nós temos o sofrimento, em primeiro lugar, por causa da tentação. E aí o homem sofre porque ele cede à tentação. O homem sofre porque ele cede aos seus desejos. Mas, meu irmão, muito embora eu e você, todos os dias, soframos tentação, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E através de Cristo, nós temos a capacidade de vencer a tentação. Por intermédio de Cristo, nós temos a capacidade de vencer a tentação. O homem, ele não consegue vencer a tentação pelos seus próprios esforços. O homem não consegue vencer a tentação pela força do seu braço. O homem só é capaz de vencer a tentação quando ele está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E aí, para ficar mais claro, nós trouxemos aqui alguns exemplos para que isso fique fixado na sua cabeça. Jesus, ele foi tentado no deserto, sim ou não? Sim, Jesus ele foi tentado. Mas não porque foi tentado, Jesus cedeu à tentação. Nós vemos ali no deserto que o inimigo fez inúmeras propostas para Cristo. E propostas que fariam o caminho de Cristo muito mais fácil. Mas Cristo ele resolveu não ceder à tentação. Cristo resolve não trair o seu Pai. Cristo resiste à tentação e escolhe conquistar o mundo
Não da maneira mais fácil, mas da maneira mais difícil, obedecendo ao seu Pai, morrendo na cruz do Calvário. E Cristo, Ele não pede de mim e de você coisas que Ele não deu exemplo que Ele fez. Cristo, Ele nos deu exemplo de que é possível vencer a tentação, para que quando nós fôssemos confrontados pela tentação, nós pudéssemos olhar para o exemplo dele e dizer, se o meu Cristo foi capaz de vencer a tentação, eu também sou capaz de vencer a tentação por intermédio da força de Jesus Cristo. Da força de Jesus Cristo. Você quer ver outro exemplo de tentação? Mas um exemplo em que acabou culminando em uma queda. Davi foi tentado ao ver aquela linda mulher tomando banho. E naquele momento, seu coração cobiça a mulher do seu próximo. Não só do seu próximo, mas a mulher de um dos seus generais em quem ele mais confiava. E aí, no momento em que ele cobiça aquela mulher, ele chama aquela mulher, ele mantém relações sexuais com aquela mulher, ou seja, a cobiça gerou o quê? O pecado. A cobiça gerou o pecado. E o pecado de Davi trouxe consequências não só para ele e para Betseba. O pecado de Davi trouxe consequências para Urias. O pecado de Davi trouxe consequências para aquela criança que foi concebida em adultério. O pecado de Davi trouxe sofrimento para um monte de gente. Então você está vendo como a tentação, ela gera um sofrimento extremo, não só para aquele que cai em tentação, mas para todas as pessoas que estão à volta daquele que caiu em pecado em razão da tentação. Então, de maneira muito clara, a gente tem aqui no versículo 13 esse fenômeno espiritual chamado tentação. Que ela vem justamente por causa da minha própria cobiça. Ela vem por causa do pecado, ela vem justamente por causa do tentador, que é o diabo. Que todos os dias investe e lança os seus dardos malignos para fazer com que eu caia, para fazer com que você caia. Mas como eu já disse, através de Jesus Cristo, nós temos a capacidade de vencer a tentação. Meu irmão, a tentação, ela é justamente o buraco que o próprio homem cavou para cair. Isso é a tentação. Eu cavo o buraco, eu cavo a cova e eu caio nesse próprio buraco. Ou seja, é uma situação em que, por causa do meu próprio erro, eu acabo me colocando em uma situação de sofrimento. Isso é a tentação. Só que, meu irmão, eu falei para você que nós também temos o sofrimento em razão de quê? Da provação. E esse outro fenômeno, ele vai estar no versículo de número 2. Veja comigo o versículo de número 2 aí, de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo número 1, versículo 2, diz o seguinte. Olhe só comigo, por gentileza. No versículo 2, eu tenho o segundo fenômeno. O fenômeno da provação, que diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Mas vamos lá. Você lembra que eu te falei... Oi? Isso. Aí foi o que eu expliquei no início. Isso aqui a gente tem uma questão de tradução bíblica. A tradução que eu estou usando, ela traduziu o versículo 2 como tentação. E isso que causa muita confusão muitas vezes. Mas como eu já falei, as traduções mais recentes, elas estão trazendo o versículo de número 2 com a palavra provação. Para justamente não ter mais esse problema. Mas, meu irmão, se na sua Bíblia tem a palavra tentação, não tem problema, a sua Bíblia não está errada. Assim como a minha aqui, o versículo 2 tem tentações, várias tentações. Mas a partir de hoje, quando eu ler o versículo 2, eu vou entender que esse versículo, na verdade, vai estar falando em várias provações. Então, vamos lá, o versículo 2 eu tenho um fenômeno chamado de quê? Provação. Provação.
Esse fenômeno aqui é um fenômeno diferente do versículo 13, que é, de fato, a tentação. Então, vamos lá. Vencida essa questão aí da tradução, no versículo 2 eu tenho o segundo fenômeno, que é justamente o sofrimento em razão da provação. Como eu já falei para você aqui, as duas palavras no grego, elas são a mesma. A palavra aqui, eu vou até falar de novo essa palavra, a palavra aqui utilizada é justamente a palavra, deixa eu encontrar, peirasmon. Mas aí no versículo 2 o peirasmon tem um sentido benéfico, e no versículo 13 o peirasmon tem um sentido maléfico. Beleza? Então vamos lá. O sofrimento em razão da provação. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias, eu vou ler aqui, provações, para facilitar. Quando cairdes em várias provações. Diferentemente da tentação, a provação, ela é um teste à nossa fé. A provação, ela é um teste à nossa fé. A provação, ela vai possuir um caráter muito mais pedagógico. O objetivo da provação, pastor Heber, é justamente aperfeiçoar o homem. E nós vamos ver isso na nossa revista de Jó, não vamos ver isso, pastor Heber? Está aqui o escritor da nossa revista, e ele sabe tudo que tem lá. E eu tenho certeza que ele vai tratar sobre isso. Então, a aprovação tem o objetivo de aperfeiçoar o homem. A aprovação, ela tem um objetivo muito maior de fortalecer espiritualmente o cristão, amadurecer o seu caráter, capacitar o cristão diante dos problemas e, principalmente, aproximar o homem de Deus. Essa é a função da aprovação. Você já se passou por aquele momento em que tudo na sua vida dá errado? Tudo na sua vida está dando errado. E aí você faz uma análise de si mesmo e olha para si e fala, meu Deus, mas eu não cedi à tentação. Eu não fiz nada para que estivesse acontecendo isso. Porque, meu irmão, a maioria dos problemas que nós enfrentamos são fruto, sim, da tentação. São problemas que nós mesmos nos colocamos naquela situação. Mas a provação é diferente. A provação, eu analiso a minha vida e eu digo, poxa, eu não fiz nada para estar passando por isso. Por que eu estou passando por isso? Está tudo dando errado. Eu não cavei esse buraco para cair, mas ele veio. A provação são situações inesperadas, onde eu não fiz nada para estar naquela situação, mas simplesmente aconteceu. E aí sim eu posso falar, Deus está me provando. Deus está me amassando. Deus está me forjando. Isso é a aprovação, porque a aprovação ela vai trazer crescimento espiritual. Não à toa, Tiago, no versículo 2, ele diz, olha, tenham grande gozo quando vocês passarem por várias provações. Ou se na sua Bíblia tiver tentações, você já sabe que aqui é provação. Olha, tenha grande gozo quando você passar por várias provações, porque essa provação que você está passando, ela vai produzir fé. Essa provação que você está passando vai produzir paciência. E ele ainda diz mais, olha, paciência para que você seja perfeito e completo, sem faltar em você coisa alguma. Sem faltar em você coisa alguma. E, meu irmão, olha só que coisa interessante. Quando eu olho a narrativa de Gênesis, capítulo de número 22, quando Deus chega em Abraão e diz, Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, aquele filho que você tanto ama. Aquele filho que eu falei para você que dele eu ia levantar uma enorme geração, uma enorme nação. Pega ele e me entrega ele. Me entrega ele. Nesse momento, Abraão ele estava sendo provado. Ele estava sendo provado, a sua fé estava sendo provada. A gente não pode dizer, Abraão estava sendo tentado. Não, não estava sendo tentado. Porque o próprio Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Então, Abraão ele estava sendo provado.
para que a sua fé ela fosse muito mais fortificada. E aí Abraão ele vai subindo, subindo, subindo. E aí o menino olha para ele e diz: pai, está aqui a lenha, o altar, está tudo pronto, mas e o cordeiro? E aí Abraão responde: o cordeiro, meu filho, Deus proverá. Deus proverá. E lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele traz uma demonstração de que me faz crer sinceramente que Abraão, ele não voltaria atrás. Se Deus não tivesse mandado ele parar, ele teria imolado seu filho. Porque o escritor aos Hebreus diz que Abraão cria em um Deus que tinha a capacidade de fazer o quê? Ressuscitar Isaque. Então Abraão, ele cria sinceramente que ainda que ele imolasse o seu filho, Deus teria a capacidade de ressuscitar Isaque, porque Deus tinha prometido para ele: é de Isaque que eu vou levantar a tua descendência. Então, Abraão, ele foi provado. Mas Abraão escolheu crer sinceramente que Deus faria algo naquele momento. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui para esclarecer mais ainda a sua mente. Em um mesmo contexto, você sabia que eu posso passar tanto pela provação quanto pela tentação? Ou você acha que enquanto Abraão estava subindo aquele monte, ele não foi tentado a desistir? Abraão, ele estava sendo provado na sua fé. Mas, meu irmão, sem sombra de dúvidas, no momento em que ele estava subindo o Moriá, ele deve ter sido tentado muitos momentos a voltar para trás e dizer: eu entregar o meu filho? Você está doido. E voltar para trás. Ou seja, em uma única situação eu tenho uma provação que tem um caráter pedagógico, uma provação que tem um caráter para me fazer crescer. Mas eu também tenho uma tentação que ela vem com o intuito de me fazer cair, o intuito de me fazer tropeçar, o intuito de me fazer desobedecer a palavra de Deus. Só que talvez você olhe para mim e me pergunte: mas como eu posso olhar para a minha vida e perceber se eu estou passando por um momento de provação ou um momento de tentação? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso olhar para mim mesmo e chegar à conclusão: não, eu estou sendo provado. Ou chegar à conclusão: não, eu estou sendo tentado. Tiago, ele dá a resposta. No versículo de número 5, Tiago, ele dá a resposta. No versículo 5, Tiago, ele diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Sabe do que eu preciso para entender se o que eu estou passando é provação ou tentação? Eu preciso de sabedoria. E essa manhã, meu irmão, você está aqui em uma escola bíblica dominical porque você está buscando sabedoria. E hoje, eu e você vamos sair daqui entendendo que as provações, elas vêm para o meu crescimento, para o meu aperfeiçoamento, para que eu me aproxime mais de Deus. E as tentações, elas vêm para me fazer cair, para me fazer tropeçar, para me fazer pecar. Hoje você vai sair daqui com esse esclarecimento. Porque foram inúmeras pessoas que eu já vi indagando essa questão entre o versículo 2 e o versículo 13. Porque quando eu pego a tradução que usa tentação e tentação, eu fico me perguntando: poxa, Tiago ele diz aqui que eu tenho que ter gozo quando eu caio em várias tentações, mas ele também me diz que Deus não tenta ninguém, mas como é que é isso? Deus, ele prova a nossa fé, irmão. Deus, ele prova a nossa fé para a gente crescer, para a gente amadurecer. Quando eu estou passando diante de uma provação, o que eu faço? O que eu faço, Joel? Quando eu estou diante da provação, eu suporto com alegria, pois eu tenho a certeza de que Deus quer gerar em mim perfeição.
Deus quer moldar o meu caráter, Deus quer me ajudar a ser uma pessoa melhor. Ah, mas e quando eu passo por tentação, e a tentação eu não consigo, eu cedo? Aí, meu irmão, diante da tentação, eu me arrependo. Diante da tentação, eu me humilho, eu olho para o Senhor e digo, Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz o que era mal aos teus olhos, mas eu me arrependo. E eu peço, me dá força para não cair mais em tentação. Me dá força para continuar trilhando o caminho da vida eterna. Eu preciso dessa força. Eu preciso. Mas, meu irmão, diante de tudo isso, depois de entender a diferença de provação e tentação, depois de entender que o versículo 2 fala de um fenômeno chamado provação, e o versículo 13 fala de um fenômeno chamado tentação. A pergunta que nasce no nosso coração é, Pastor Heber, Jó, ele foi provado ou foi tentado? Mas não era para responder, Pastor Heber. É o merchan, Pastor Heber. Meu irmão, será que Jó foi provado ou será que Jó foi tentado? É bom que quem está em casa não ouviu. Então vai ter que vir para aprender, não é não, irmão? Meu irmão, será que Jó ele foi provado ou será que Jó foi tentado? Você quer saber? Dia 7 de agosto, nós iniciaremos a nossa nova revista. Revista sobre o livro de Jó. E aí você vai entender se Jó foi provado, você vai entender se Jó foi tentado, se Jó foi provado ou foi tentado. Não é não? Será que Jó foi provado ou foi tentado? Porque hoje de manhã a gente aprendeu que a pessoa pode passar ao mesmo tempo por provação e por tentação. E aí? Pois é, pastor, é bem aí. A gente vai ler a revista, vai ter os estudos e aí a gente vai entender se ele foi provado, se ele foi tentado ou se ele foi provado e tentado. Vamos ver, né? Vamos ver. Hoje nós não vamos trazer respostas. Mas, meu irmão, a revista está uma bênção. Não perca a Escola Bíblica Dominical. São quantos estudos, pastor Heber? São 11 estudos. E pelo que eu fiquei sabendo, a resposta se ele foi provado ou foi tentado só vem no último estudo. Pois é, então, o pastor Heber foi usado por Deus para escrever uma revista que vai te prender aqui durante 11 domingos. Para aí você aprender se foi provação, tentação ou se foi os dois. E venha, meu irmão, vai ser uma bênção. Deus ele quer falar conosco e Ele quer nos abençoar. Mas agora eu quero perguntar, vocês entenderam o que eu falei? Vocês entenderam a diferença de provação e tentação? Vocês entenderam que existem versões que vão trazer tentação e tentação, mas ela vai estar falando de provação e tentação? Amém? Então, o versículo 2 fala de quê? Provação. E o versículo 13 fala de tentação. Anote isso na sua Bíblia para você nunca mais esquecer. Versículo 2, provação. Versículo 13, tentação. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor esteve conosco aqui essa manhã. O Senhor falou conosco. Tem misericórdia da nossa vida, nos ajuda a guardar a Tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Senhor, se o meu irmão está passando por alguma provação, eu te peço, dá força a ele para ele suportar. Dá força a ele para que ele venha entender que essa provação veio para que ele seja aperfeiçoado, para que ele cresça, para que ele se aproxime mais de Ti. Agora, Senhor, se o meu irmão ele caiu em tentação, eu peço, dá força a ele para se levantar. Perdoa, Pai. E ajuda ele, Senhor, a se reerguer e a voltar à Tua presença. Senhor, nós Te louvamos, Pai, por esse momento tão especial e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.